Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui nos estúdios RVL para começar mais um On Firecast, isso mesmo, podcast da Juventude BAD, a juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E eu quero agradecer o carinho, você que tem nos acompanhado aqui semanalmente em todos os nossos podcasts. Quero pedir para você mais uma vez compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar aí o seu like, a sua curtida, o seu comentário aí, isso nos ajuda, né, a propagar a mensagem do Evangelho. Eu creio que nessa noite, não diferente das outras, vai ser novamente um impartir de coração, uma mesa cujo Deus é o centro dela, e nós estamos aqui para derramar o nosso coração aqui nas Escrituras. Hoje eu estou novamente aqui com meu amigo Pastor Éden, meu parceiraço, meu brother, está aqui com nós aqui nessa noite. E mais uma vez eu tenho certeza que, não diferente das outras, o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. Dá um salve aí, Pastor Éden. Paz e graça, meus irmãos, boa noite. Deus em Cristo vos abençoe. Para nós é um prazer estar aqui com os irmãos. E eu tô a fim de falar de Bíblia, mano. Então hoje nós vamos conversar de Bíblia aqui, abrir um pouquinho do que nós temos no coração aqui, o que o Senhor tem derramado. Então fica ligadinho aí, compartilha com mais pessoas. Glória a Deus, é isso aí. E antes de mais nada, eu queria fazer um merchan aqui, como de costume. Eu queria dizer para você que falar sobre algum dos nossos apoiadores, os colaboradores que nós temos aqui no On Firecast, pessoas que nos abençoam aqui e que têm as suas empresas que colaboram conosco, que é a EIC Elétrica, que é do nosso amigo Pastor Éden mesmo. Eu já disse, talvez o nosso público não tem tanta uma ênfase assim de procurar a empresa do Pastor Éden, mas ele propôs no coração de estar nos abençoando, na verdade, né, irmãos? Então, mas talvez você trabalhe em alguma construtora, talvez seu pai tenha uma empresa, talvez tenha um restaurante, uma indústria, precisa movimentar aí a área elétrica, predial, residencial, e aí pode procurar o Pastor Éden com a EIC Elétrica. Vai estar aqui no rodapé da tela aqui o contato dele, pode chamar lá, tenho certeza vai fazer um serviço de excelência. Inclusive essa iluminação que nós temos aqui no estúdio foi a EIC quem fez, foi tudo programado, tudo projetado pelo Pastor Éden e ficou muito top aqui. Você precisa ver como é que tá aqui o estúdio. E nós temos também mais um apoiador, que é a VIP Baterias aqui de BH, uma loja de baterias que vende todos os modelos de baterias que você precisar, irmão. Automotiva, estacionária, bateria para moto, caminhão, carreta, carro, bateria para energia solar, para no break. É na VIP Baterias, entrega instalação gratuita em toda BH, parcela no cartão em até 6 vezes sem juros. Tá aqui também no rodapé aqui, esse número é o WhatsApp, você fala direto com o time de vendedores lá, é uma galera top para te atender. E nós temos também como apoiadora a Rayane Natieri, que é a instrutora. A Rayane, irmãos, ela tem um estúdio e ela é instrutora sobre unha de fibra e unha de gel, né, para as meninas aí, para você que quer montar o seu negócio. Talvez a pandemia te parou, te deixou desempregada e você quer uma renda extra, talvez algo assim, procura a Rayane. A Rayane é referência, irmãos, não só no estado de Minas, mas referência no Brasil, em curso online, em curso presencial. Ela já formou mais de 8.000 profissionais no ramo. Ela é referência, pense numa excelência, irmãos, é o serviço da Natiele. Então procura ela, tá aqui também no rodapé aqui, o contato que você faz com ela lá. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeita, em nome de Jesus. Dito isso, vamos para o que interessa, que é Bíblia, né, meu mano? Benção. Chega de mexão por hoje e vamos agora para o que interessa. Nós estamos aqui para impartir o nosso coração a respeito das Escrituras. É isso que a gente ama, é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente foi chamado para fazer, é isso que a gente gosta de fazer, irmãos. É estar mergulhado na palavra, é estar compartilhando a palavra, é estar impartindo o coração a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. E para você que ainda não sabe, nos dias 26 e 27 de agosto, nós teremos a Conferência da Juventude BAD. Talvez você que nos acompanha aqui é de alguma outra congregação, de uma outra cidade, quem sabe talvez, e você já se sinta convidado para que nos dias 26 e 27 de agosto, às 19 horas da noite, você esteja conosco aqui na Igreja Batista Amigo de Deus. Vai ser a nossa Conferência Juventude BAD e nós vamos falar sobre o coração. Essa conferência nós vamos impartir o coração falando sobre coração, essa é a verdade.
de todo um coração. O Senhor tem ministrado muito no nosso coração a respeito disso, muito no nosso espírito, a respeito do coração do crente. Já tem dias já que isso tem gritado assim no meu espírito, sabe? E nós temos estudado, nós temos aprofundado sobre isso, temos ouvido os homens de Deus dessa nação a respeito desse assunto. E hoje nós iremos tratar sobre um dos assuntos, um dos tópicos, vamos dizer assim, né, pastor Hélio? Sobre o coração devolvido para Deus, que é preparar um lugar para a presença de Deus. Sobre homens que propuseram no seu coração preparar um lugar para que o Senhor pudesse estar presente, para que o Senhor pudesse se manifestar. Jefferson, mas como assim preparar um lugar para Deus? Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, Ele não está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas? Sim, irmãos, mas tem lugares que Deus prefere se revelar. Tem lugares que Deus gosta de se manifestar, que Ele está em todos os lugares, nós sabemos. Mas existem lugares os quais o Senhor gosta de se manifestar, onde Ele entende que a presença dEle é bem-vinda, onde Ele entende que a presença dEle é glorificada, onde Ele entende que a presença dEle tem uma validação, onde ele entende que existem pessoas com o coração rendido para que Ele possa se manifestar no meio delas. E esses lugares é onde Deus escolhe se manifestar, irmãos. É os lugares onde a presença dEle é valorizada. Essa é a palavra que me fugiu aqui. É onde a presença dEle é valorizada. E nós vamos impartir o coração, que eu vou começar com um texto. E te confesso que nós não preparamos nada, irmãos. A gente tá estudando, ouvindo, lendo, escrevendo, mas a gente não tá conseguindo pôr nada na ponta da caneta, assim, de fato. Esses dias está sendo bem complicado. Eu até brinquei acho que foi com o Ezra essa semana. Eu falei assim, só pode ser coisa do pastor Éden, cara. É ele que tá orando pra essas coisas acontecer comigo. Porque isso é coisa dele, isso não é coisa minha. Eu sempre fui o cara dos tópicos, de colocar tudo bonitinho no papel, e esses dias isso não tem mais sido natural. Eu tô mais espontâneo, mais no sentido de colocar para fora aquilo que tá dentro. Bom. E esses dias eu tenho meditado bastante sobre o livro de Reis, 1 Reis, especialmente capítulo 8. Eu vou ler aqui só um versículo aqui, que é o 17. Na verdade eu vou ler o 16 até o 18, 19 aqui, e a gente vai partir desse princípio. E a palavra do Senhor diz assim: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, mas escolhi Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração construir um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, disse a Davi, meu pai: porque propuseste no teu coração construir um templo ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não o construirás, mas teu filho, que sair de teus lombos, construirá o templo ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e construí um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ali constituí lugar para a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Glória a Deus. Esse texto é quando Salomão está inaugurando o templo, né, pastor? E esse trecho que eu li, ele antecede a oração de dedicação do templo, né? A minha Bíblia aqui está sem o subtítulo, mas em algumas tem o subtítulo que fala oração de dedicação ao templo, ou a dedicação do templo. E eu gosto de perceber aqui nesse texto que Davi propôs no seu coração construir um lugar para Deus. Embora Deus nunca tivesse escolhido uma cidade para habitar ou para ter um templo em seu nome, Davi propõe no seu coração, quando ele percebe que ele está morando em palácios, mas o Deus de Israel mora em tendas. E ele propõe no seu coração construir
um lugar para Deus. E Deus não, Deus gosta dele ter proposto no seu coração. Embora não permitiu, Deus gosta da ideia que Davi propôs no seu coração construir um lugar para a presença de Deus habitar. Deus gostou, foi da proposta do coração de Davi. As mãos deles eram sujas de sangue, então ele não poderia fazer, tudo bem. Mas o que eu quero ressaltar é que algumas vezes tem coisas que nós até queremos fazer para Deus, mas por um motivo ou outro não podemos. Mas o que vale não é nem exatamente o fato da nossa mão tocar, mas do nosso coração propor. E é isso que agrada a Deus, que é porque é o que se propõe no coração. Isso vale mais para Deus, talvez até isso fala muito sobre a verdade dos nossos lábios, né? Porque às vezes a gente fala algo, mas o nosso coração tem outra proposta. Então o que vale para Deus é o que está proposto dentro do nosso coração. Não é? O que o senhor pensa disso? Cara, esse homem, Davi, ele é fora da curva. Totalmente. Porque parece que ele é uma ponte que pega um extremo e liga a outro extremo. O que fica claro é que Deus é um Deus de ambiente. E vamos dizer assim, antes de Davi, Deus plantou um jardim numa região chamada Éden, para ali ter comunhão com o homem. Sim. Mais para frente, ele manda Noé construir uma arca para estabelecer uma justiça e um juízo, onde ele mesmo estava totalmente envolvido. Depois ele vem com Moisés e entrega para Moisés medidas de um tabernáculo celestial que Moisés viu. Só que agora vem Davi e fala: eu vou construir algo para Deus. Vamos entender que anteriormente a isso era Deus fazendo alguma coisa. Sim. Agora um homem se levanta e fala assim: não, vou fazer um negócio aqui para Deus. E é esse coração que me impressiona, que mexe, que solta pros meus olhos, pro meu coração quando eu leio as escrituras. Cara, que homem foi esse? Exatamente. Que veio, vamos dizer assim, na contramão. Que a gente espera tanto Deus fazer pra nós, né, cara? Aí o cara se predispõe, antecipa e fala: vou construir algo pro meu Deus. E antes dele propor construir propriamente o templo que o filho dele, Salomão, construiu, ele construiu uma tenda. Exatamente. Que também ninguém pediu. Sim. Ele viu a arca sendo trazida e falou assim: não, vamos estender uma tenda aqui. Madeira e, vamos dizer assim, pele, uma lona. Um véu. E, cara, quando você para pra pensar nisso, você descobre que coração que é esse, cara. Exatamente. Que Deus não rejeitou. E até a tenda, quando o Senhor fala de restaurar o lugar que foi construído para a presença dele, ele nem faz menção do templo. Isso aí. Mas o templo ele não deu medida? Exatamente. Então você para pra pensar nisso, você fala: ué, para aquilo que ele deu medida, ele falou: não, isso eu não vou restaurar. Mas porque o homem, Davi, que se tornou um modelo de adoração, de relacionamento, vamos entender assim, de intercessão, esse é o modelo. É o modelo desse coração. Sim, é a simplicidade. Cara, e o que é mais interessante, ele constrói uma tenda, coloca a arca da presença dentro, levanta algumas famílias para ser adoradores diuturnamente. Sim. Certo? E alguns talvez perguntam: uai, mas você levantou a tenda, mas a tenda que a gente conhece tem que ter o altar de holocausto, tem que ter o altar de sacrifício, tem que ter o altar de incenso, tem que ter a pia de bronze, tem que ter isso. Só que Davi, parece que ele foi além do seu tempo. Ele falou: não, vocês fizeram isso e foi legal, mas vocês não entenderam. Não é disso que Deus agrada. Deus até falou para construir o altar de incenso, mas incenso não é aquele aroma que você acende com o fogo.
incenso, meu incenso, é o meu coração queimando. É a minha oração, é a minha adoração. Então, a ponto de ele falar assim, olha, se Deus quisesse sacrifícios, eu lhe daria. Mas o que ele não rejeita é um coração. Cara, como isso me pega, mano. Exatamente. O que ele não rejeita é um coração contrito e quebrantado. E eu até falo isso a respeito de dízimos e ofertas. Porque, às vezes, as pessoas levantam tanto esse tema no sentido de encontrar alguém que vai concordar que isso não é válido. Mas, de verdade, se isso já está no coração, então já não está nem valendo mesmo, não. Já não está valendo mesmo, não. Sim. Porque ou tá no coração ou não tá, cara. Se não fazer de todo coração, então não faz. Porque em determinados momentos, nos horários em que eram queimados os sacrifícios, Davi erguia suas mãos. Tá entendendo? Como se dizendo, eu sou a oferta. Eu sou a oferta. Me cheira. Eu sou o incenso. Isso. Me queima. Eu sou a libação. Me derrama. Porque às vezes projetar ou programar algo muito detalhado, muito formatado, com uma receita pronta, só faz ser excelente, talvez. Porque já tem um modelo. Mas quando o cara põe num coração, cara, eu vou construir algo. Ele tá fazendo totalmente o contrário do que todo mundo fala. E isso até fala sobre a renúncia, porque às vezes a gente tenta ensinar tanto sobre renúncia, no sentido de que a gente já apoderou de algumas coisas que não precisavam ter sido apoderadas, e agora a gente precisa se desprender delas. Então a gente precisa ensinar sobre a renúncia. Mas lá atrás, existia um cara que, tendo todas as coisas, não se apoderou delas, mas antes as renunciou. E em dado momento ele faz uma oração dizendo assim, eu sou pobre e miserável. E ele já era o rei de Israel. Senhor, tem cuidado de mim. E ele já era o rei de todo Israel. Era o rei escrevendo um salmo. Era o rei escrevendo, dizendo que era pobre e miserável. Que coração Salmo é 40. esse, cara? Cara, quando eu leio esse texto de Amós 9, né? Quando diz, olha, eu restaurarei a tenda caída de Davi. Eu vejo que é muito claro que é muito além de uma estrutura. Sim. Da estrutura tenda. Eu vejo o coração, sabe? É restaurar o coração. Eu vou fazer com que eles voltem a ter isso. Sim. Sabe? Então, para os nossos dias hoje que nós estamos vendo, eu vejo que isso é muito claro, muito nítido. O lugar que o Senhor está nos chamando é esse lugar. Aonde nós construímos um ambiente para Ele vir. Porque, cara, isso muda muita coisa, Jefinho. Por muito tempo a gente construiu algo, fez algo no culto para os irmãos vir. Sim. Consegue entender? Exatamente. Para ter um número de pessoas congregando ou participando de um culto. Isso, para ter o povo. Para ter o povo. Só que quando você lê textos como esse, mergulha dentro disso, você descobre que esse homem, ele estava preocupado em trazer Deus. Exatamente. Porque se você trouxer Deus, o povo vem. O povo vem. Que o povo é de Deus. Então, eu creio que esse é o movimento do Espírito sobre nós nesses dias. Talvez o que eu falo que eu não estou conseguindo enxergar toda a construção, mas eu já consigo ver os alicerces, as vigas baldrames, sabe? Sim. Já vejo os tubulão furados e cheios, pronto para ser construído algo por cima disso. Já tem uma base. Já tem uma base. Eu consigo enxergar isso no Espírito. Conversava com o Paulo esses dias, ele fala, mano, eu já vejo tudo construído. Falei, mano, eu ainda não consigo, não tenho essa profundidade ainda, mas eu consigo ver os fundamentos já bem alicerçados. Só que quando a gente muda essa consciência de que, cara, eu não tô fazendo um culto para trazer pessoas, eu tô fazendo um culto para trazer Deus, cara. Isso é muito confrontador para muita gente. Porque, cara, esse dia eu tava ouvindo um camarada, um pastor, Mick Billick, alguma coisa, um profeta americano. E ele falando assim, teve um dia que eu tava num culto de oração e
E eu achei que ia ser o culto mais poderoso que eu já tinha vivido. Porque do nada eu comecei a escutar vozes de adoração. E as vozes diziam, aleluia, aleluia, aleluia. E não parava. Eu olhava para o lado e achava que meus irmãos estavam ouvindo. E passou 1 hora de oração, mais meia hora de oração, e aquela coisa chata, monótona. E eu fiquei pensando comigo, não é meus irmãos que estão gritando aleluia, então isso é um coral de anjos que estão conosco aqui. Então se tem um coral de anjos conosco aqui, é porque tem uma manifestação. Sim. E ele achando no espírito dele que seria o culto mais poderoso. E os irmãos, talvez depois de 2 horas, não lembro certo como eu ia dizendo, talvez de um tempo, os irmãos foram embora e ele ficou sozinho na igreja. E ele ficou triste com aquilo. E ele perguntou ao Senhor, fala comigo. E o Senhor não falou. Passou um tempo, o Senhor falou com ele. Isso acontece todas as vezes que vocês se reúnem para orar. Uau. E quando ele falou isso, ele falou, era o que eu precisava ver. Porque talvez a gente acha que o culto mais avivado é o culto que a gente experimenta algo. Consegue entender? Sim. Onde a gente consegue ver pessoas sendo tocadas. Mas o culto mais importante é o culto quando ele vem, cara. Exatamente. Quando você tem a sua primeira percepção. Jesus veio, ele tá aqui. Uma coisa, cara, é a gente entender que o Espírito Santo habita em nós. E amém, glória a Deus por isso. Sim. E isso é palpável. Mas num culto, onde tem talvez 200, 300 pessoas, tem pessoas que sentem a presença, tem pessoas que não sentem. Sim. Só que são crentes. Receberam de Deus o Espírito Santo. Às vezes tem que perguntar por quê. Acontece isso mesmo. Então, mano, quando você começa a compreender que, lógico, existe a individualidade de um culto individual, mas também existe a coletividade de um culto. Mas quando você começa a entender, tem uma identidade, vamos dizer assim, individual, de que você é um responsável de trazer Deus para o culto. Consegue entender? Sim. De trazer Ele. A minha responsabilidade dentro de um culto, como um crente, é aonde eu for, é eu trazer Deus. E eu vou dizer mais, cara. A primeira consciência é essa. É de um crente que traz Deus pro culto, mas deixa ele ficar. Agora, tem também um paradoxo que a gente vive no meio disso, que é o povo que vai pro culto e espera que o louvor libere algo que traga Deus. Ou que quem está ministrando a adoração traga Deus. E o ministro do louvor, o ministro da adoração, aguardando que o povo se manifeste, correspondendo que Deus veio. E aí um espera do outro e ninguém espera de Deus. Uau, cara. Um homem esperando do outro e ninguém espera do céu. É terra esperando de terra e ninguém esperando do céu. E aí culto pós culto, culto pós culto. E aí o cara que tá embaixo fala assim, não, mas esse cara aí e tal, ele não toca igual fulano, ele não canta. Você já viu quando fulano canta? E aí o outro fala assim, não, mas essa igreja também, nossa, viu como é que tava pesado, precisava de uma intercessão e tal, porque tá um esperando o outro. E talvez aquele cara que você vê, nossa, mas ele toca, mas ele canta, é porque ele já entendeu. Entendeu e usufruiu. Porque não é só entender, porque quando você entende, a única coisa que muda é que aumenta a sua responsabilidade. Ah, então agora eu já sei. Aumentou a responsabilidade. Mas quando você não entende, beleza. Mas a partir do momento que você entende, aumenta a responsabilidade. Agora, quem entende e assume a responsabilidade, aí é que faz a diferença. É aí que faz a diferença. Eu acho que é essa consciência de responsabilidade que tem que vir como um batismo, principalmente sobre os ministros, sobre os de altar, mano. Essa responsabilidade, essa incumbência. Eu sou alguém que tem que trazer Jesus pro culto, cara. Consegue entender? Esses, mano, eu creio que esses são os amigos de Deus, cara. E sem merchan da IBAD, nada disso. Sim. Mas eu creio que esses são os amigos de Deus. Os caras que abrem a boca e Deus fala, é o Éden que tá falando. É isso. Eu creio nisso, mano. Não sei se eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, cara. Eu prossigo.
Não sei o meu... Eu vejo que talvez eu tô com água nos joelhos. Preciso ser mais profundo, sabe? Mas eu percebo que o que nós precisamos é ser esses homens, cara, mergulhados em um coração que atrai a presença. É isso. Eu acho que é por isso que quando se fala em algum tipo de restauração, se fala da tenda. Porque na tenda não havia recursos investidos. Na tenda não havia participação de muitas pessoas. Porque no templo, recebe a oferta de cada um. No tabernáculo, recebe a oferta de cada um. Mas na tenda, não. A tenda foi um homem que entendeu e agiu, assumiu a responsabilidade, construiu um lugar para Deus. E aí, nós ouvimos esses dias, né, que até os próprios seminários e tudo que a gente entende e aprende é que ali naquela tenda havia adoração diuturnamente 24 horas por dia sem parar. E aí a gente focou nisso. Adoração, escrevia salmos e tal, ali diante da arca e tudo. E eu tive um professor de seminário, um homem muito profundo em Deus, pastor Cláudio Mendes. E, cara, esse cara tem uma mensagem sobre a Arca da Aliança, mano. Violenta demais, assim. Pena que no dia que ministrou não tinha YouTube na igreja, cara. Uau, que mensagem violenta. E ele ensinando a gente no seminário, ele colocava um pouco assim de romantismo em suas palavras, vamos dizer assim, entre aspas, mas dizendo assim, talvez diante da arca foi que Davi escreveu o salmo tal, e ia citando salmos. Cara, e era lindo assim. Você via uma presença de Deus muito grande, sabe? E era muito notável. A aula acabava, a gente não saía da sala. Era muito gostoso. E só que a gente aprendeu isso, que havia adoração 24 horas por dia e que talvez ali Davi escrevia seus salmos ou os outros salmistas, mas o que é mais importante é aquilo que você disse, é que eram famílias reunidas em volta da arca. É isso aí. E talvez esse é o lugar onde Deus gosta de se manifestar, onde famílias estão reunidas para o adorar. Talvez, porque a gente está aqui liberando aqui uma palavra para os jovens, e nós temos o culto de jovens, que é o sexta-feira. Ok, amém. Mas, e não que Deus gosta do culto de domingo e não gosta do de sexta-feira, não é isso. Mas talvez o ambiente onde Deus mais gosta de se relacionar com o homem seja o ambiente onde o homem é capaz de trazer a sua família para adorá-lo. Onde ele conseguiu imprimir o coração na sua casa. Onde ele conseguiu tocar os seus. E aquele lugar seja mais atraente, vamos dizer assim, para a presença de Deus. A ideia, cara, de que Deus é um Deus de ambiente, ela precisa ser muito pautável nos nossos dias hoje. Tem um texto no Novo Testamento que eu me encanto com ele, que é quando Lucas 19. Jesus está em Jericó, no meio do caminho ele vê um homem em cima da figueira e fala com ele, desce depressa, que hoje convém pousar na tua casa. Olha o sentido de urgência, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Quando ele chega na casa de Zaqueu, ele fala para Zaqueu assim, olha, hoje chegou salvação na tua casa porque tu também é filho de Abraão. E eu vou usar uma teologia rasa, como filho de Abraão, tu faz o que teu pai fazia. Agora, desce depressa que hoje convém pousar na tua casa. Zaqueu, desce porque eu sei que aí tem uma cama, um quarto para mim. Eu sei que você já preparou isso para mim, tu já tá me esperando. Tu já tem um ambiente para mim, então eu vou. E quando ele fala isso, olha, hoje chegou a salvação porque também tu é filho de Abraão, e eu vou usar isso, tu faz o que teu pai faz. Quando Abraão, em Gênesis 18, ele tá sentado debaixo de cavalos de mãe, como alguém que tá esperando alguma coisa. Do nada aparece 3 anjos, cara. E ele prepara um ambiente para aqueles homens, para aqueles seres, vamos dizer assim, que são divinos. E quando prepara, olha, traz mel, traz queijo, traz comida, faz bolo, vai lá, Sara, se movimenta,
faz uma mesa, que eu quero que esses homens sentem para comer comigo. E eles sentam, e 2 anjos vai e um fica. E eles têm um diálogo, Abraão e aquele anjo, que para mim é Cristo pré-encarnado, Sim. tem um diálogo. E no meio do diálogo ele solta assim: como poderei ocultar alguma coisa de Abraão, meu amigo? Cara, eu sou apaixonado com isso, cara. Cara, Deus está no céu, olha pro pecado de Sodoma e Gomorra, o pecado de Sodoma e Gomorra sobe as suas narinas, ele lá do céu fala: eu vou lá e vou dar uma olhada. Deixa eu ver se Mas só que no meio do caminho, pera aí, cara, meu amigo tá aqui. Eu não posso fazer nada assim. Eu não posso fazer nada sem. Ocultarei alguma coisa de Abraão, meu amigo. E quando ele chega na casa de Abraão, tem um ambiente preparado para ele. Consegue entender? Sim. Então, esses são homens desses dias. Homens que Deus tá olhando do céu e tá falando: vou dar uma passada na terra. Olha, eu vou passar lá no Jefinho. Cara, isso é muito forte, mano. Isso é muito poderoso. Compreender e entender isso. E eu falo, esses são os amigos de Deus, cara. São homens que são profundos, são didáticos no que vivem. Eles estão preparando um lugar para o seu Deus, para se relacionar, cara. Exatamente. Eu vejo que nós temos até o privilégio de andar com uns e ouvir alguns, mas de fato a gente, esses dias eu voltei a estudar, a reler, até enviei para ti, te convidei para fazer isso também, sobre os heróis da fé. Voltei a ler o livro Os Heróis da Fé. E aí, a coisa que todos eles tinham em comum, todos, sem cessar, era o tempo que eles gastavam com Deus. Cara, aqueles homens, eles degladiavam na oração. Essa é a verdade. Eles lutavam na oração. É como se eles vivessem de fato o que Jesus disse quando ele disse que desde os tempos de João Batista que o reino de Deus é alcançado pelo esforço. E algumas versões, que a que eu mais gosto, diz assim: e os que usam de violência se apoderam dele. Então o reino de Deus, cara, não é para os pacíficos. No sentido de intercessão, de profundidade, de querer mais, mesmo. De guerra mesmo. Cara, é para os violentos. Nesse sentido, o reino de Deus é para os violentos. De fato, eu entendo que esses caras, alguns deles passavam dias, 2, 3 dias, cara, a fio, orando. E assim... No meio do mato, alguns. No meio do nada, cara. E talvez, florestas, né? em algumas situações, algumas histórias, quem já leu, quem já ouviu, eu sou muito curioso com a história da igreja, com a história dos avivamentos. Eu sou muito curioso com isso. Eu ouço um pouco, às vezes eu não estou tão inclinado naquilo, mas sempre que eu posso eu ouço um pouco, eu leio um pouco. Mas esses dias realmente eu voltei a observar isso, até mesmo porque eu estou falando sobre coração. E eu entendo que esses caras, de alguma forma, eles tocaram o coração de Deus para que viesse um avivamento derramado, mas o coração deles é que tocou o coração. Cara, não se toca o coração de Deus com as mãos. Isso aí. Coração se toca com outro coração. Bom. Essa é a verdade. Porque, mano, o que eu percebo disso tudo? Às vezes, por exemplo, assim, parece que fica difícil entender quando Deus diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Quando eu vejo todo o comportamento de vida de Davi no quesito relacionamento com Deus, eu descubro o que é ser segundo o coração de Deus. Cara, é como se tivesse assim: cara, esse cara pensa o que eu penso. Tu consegue entender isso? É isso, cara. Esse cara pensa o que eu penso, cara. Um outro cara que eu fico apaixonado com o relacionamento que ele teve com Deus foi Moisés, cara. Desde o início. Eu não sei falar, então Arão fala contigo. Mas tu vai, então ele vai. No meio do caminho: ô Moisés, vou destruir o teu povo. Meu povo não, é teu povo.
Eu só tô conduzindo, não tem nada meu aqui. Outra coisa, se tu vai destruir, o que eles vão falar do Senhor? Sabe o nível de coração desses caras? Parece que eles acessaram um lugar em Deus onde eles conseguiram pensar, ter a mente do Senhor, vamos dizer assim. Sim. Ter o coração, conhecer o que Deus pensa, conhecer o que Deus sente no sentido de coração. Conhecer o coração de Deus. E quando eu leio isso, eu percebo, cara, passa... Eu não vou afirmar que é ou não é, mas o que passa de entendimento dentro de mim é isso. É quando você tá numa situação e você fala assim, eu vou fazer isso porque o meu Deus faria isso. É. Tá entendendo? Porque o coração do meu Deus é tão apaixonado por mim, eu também sou tão apaixonado por ele. Porque é isso que eu sinto. Consegue entender? Mano? Sim. Isso é muito profundo, cara, e muito profético. Porque, mano, todo, vamos dizer assim, o ofício profético, uma das missões dele é conhecer a mente e o coração de Deus. É acessar, cara, mente e o coração de Deus. E isso, cara, dentro das escrituras você vai perceber que Deus sempre teve que mexer no emocional desses homens que acessaram a mente e o coração dele. Sim. Porque é uma linha muito fina. Por exemplo, para Moisés, um cara que andou conhecendo a mente e o coração de Deus. Um dia Deus fala com ele, olha, bate na rocha. Alguns dias depois ele fala com a rocha. E ele bateu. É. E a linha era tão fina, foi um descuido, que o Senhor olha para ele e falou, Moisés, acabou. Lá você não entra. Exatamente. Porque você acessou, não acessou? Sim. Mas a linha é muito fina. A gente tira isso no raso entendimento, exemplificando quem mais te fere, quem mais te deixa chateado ou magoado, as pessoas mais próximas de você. Então, quanto mais próximo eu estou de Deus, aumenta a minha responsabilidade de guardar o meu coração. Porque pra não deixar o meu Deus triste. É muito mais perigoso, cara. É muito mais perigoso. Então, cara, a arca, na mão dos midianitas, na mão de qualquer outro povo, ela era só uma caixa vazia. Pode chutar, pode fazer o que você quiser. Entendeu? Uhum. Agora, quando usar, quando ele foi tocar, aí ele foi fulminado. Porque ele também era filho de... Cara... Então, assim, pra quem não está perto, qualquer jeito tá valendo. Mas pra quem já se aproximou um pouco, não é de qualquer jeito. E pra quem já se aproximou ainda mais, aumenta o nível da responsabilidade. Cara, vou te dar um exemplo. Eu não sei se já aconteceu contigo. Cara, tu acorda de manhã, fala, cara, véio, que tristeza, mano. Não, velho, hoje tá ruim, velho. E você vai lá, come alguma coisa, e não resolve, brinca com o filho, não resolve. Distrai a cabeça com alguma coisa, mas não resolve. A tristeza, cara. Cara, o dia que eu descobri isso mudou muita coisa pra mim, cara. É quando você consegue sentir o que o Espírito Santo tá sentindo. Ele deixa você... Essa tristeza é eu, cara. Encarna aí. Tá entendendo? Porque Deus precisa de homens tão bem posicionados, Jefinho, que uma das coisas que Ele está fazendo conosco é tirando de nós o sentimento. Isso. Nós vamos andar numa medida dele. Cada um de nós estamos num nível de guerra. Outro dia eu tava conversando com o mano e nós falamos, cara, nós até tá preparado pra tomar umas porradas, cara. O problema é que nós não tá sabendo de onde vem, cara. É. E tem lugar que tá vindo que tá... Caramba, velho, tinha que ser daqui? Esses dias tá desse jeito. Então, só que o que eu sinto pro Éden é que é como se Deus estivesse falando assim, Éden, eu só tô tirando de você o sentimento, cara. É o meu jeito de forjar você, cara. De tirar você do lugar do sentimento pra você andar no espírito, andar em fé, cara.
Quando você vê homens como Moisés, homens como Abraão, homens como Davi, são homens que em algum momento viveram momentos de sentimento, mas o que Deus mais trabalhou com eles é: sai do sentimento, Abraão. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Sai desse lugar de sentimento. Você pode até por algum momento ter passado pelo sentimento, mas ele não é um fim em si mesmo. Precisa encontrar um lugar de razão. O escritor aos Hebreus fala que Moisés foi criado na casa pela filha de Faraó, certo? Sim. E ele não desejou os manjares, sentimento. Sim. Porque ele aguardava coisas futuras. Ele preferia ser envergonhado ou entristecido no deserto. Isso que os Hebreus falam. Então você olha pra isso e fala: cara, o que Deus trabalhou nesses caras? O que Deus trabalhou em Paulo, a ponto dele gritar em Filipenses: agora eu sei. Eu não sabia, mas agora eu sei. Eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura. Então o que eu creio que Deus está fazendo nesses dias conosco é isso. É trabalhando com sentimento. Eu dou glória a Deus, cara. Porque no nosso meio, por exemplo, entre nós, uma turma aí de 20 caras aí na IBAD, e até mais um pouco, não tem vaidade, cara. E glória a Deus por isso, né, mano? Não tem vaidade, não tem quem prega melhor, quem tiver falando, nós tá sentado pra ouvir, cara. Exatamente. Se falar bobagem, nós vai corrigir mesmo. Até porque a gente tá sujeito A a gente isso erra também. também. Então, o que fica pro nosso coração nesses dias é essa graça de Deus de dar-nos essa medida de revelação de que continue construindo algo pra mim. E talvez a palavra inicial hoje, Jefinho, é construir algo pra Deus vir. Só que quando ele vir, cara, vai ter que mudar a palavra. A palavra é manter o lugar organizado pra ele ficar. Exatamente. Consegue entender? Ser um hospedeiro da glória de Deus. É isso, mano. Porque, às vezes, mano, a gente participa de algumas situações, de alguns ambientes que Deus vem. E aí você vai antigamente era cruzada evangelística, né? Hoje são os congressos, as convenções, as conferências e às vezes nesses lugares a gente é batizado com algumas verdades e a gente é posicionado em algo, mas dura só um fim de semana. É isso aí. No próximo culto de domingo não é a mesma coisa. A gente tá a mesma coisa. Porque talvez estava participando de uma construção de algo que alguém estava fazendo consciente e Deus veio. E a partir do momento que você está perto, porque quem construiu a tenda foi Davi, mas quem adorava eram as famílias ao redor. Então não era só Davi que experimentava a presença, era um grupo, mas também as famílias. Só que assim, todos os dias elas estavam lá. É isso aí, cara. Todos os dias elas estavam lá. Então, não é apenas sobre participar de algo, é ser participativo em algo. Boa. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque a gente pode fazer parte do que está sendo feito, mas não ter parte no que está sendo feito. É isso aí. Entendeu? Cara, tem um negócio que eu penso dentro disso. Por exemplo, eu não sei, cara. Tipo, em 11 anos aí, eu já toquei muitas pessoas, cara. Muitas mesmo, graças a Deus. Fiz 4 anos de presídio e toquei muito adolescente jovem, cara, no presídio. Não sabe como é que tá, mas a gente lançou uma boa semente, cara. E o que eu creio é que o que a gente tá construindo, alguém vai herdar, cara. Alguém vai herdar. Não tem jeito. Se um dia eu partir hoje, o que eu deixei de coração, cara, alguém vai herdar. Consegue entender? Meu filho, alguém vai, eu tenho certeza que vai. Quando você lê, por exemplo, assim, Abraão vem, cara, o amigo de Deus. Abraão foi reconhecido como profeta. Abraão pode ser reconhecido como sacerdote. Abraão pode ser reconhecido como amigo de Deus. Abraão, meu servo. O pai da fé. Abraão, pai da fé. Então você olha pra isso, você fala, cara, o cara foi profundo. O currículo vasto. Isso aí. Quando você olha pra Isaac, o filho dele, você fala, cara, tem muita pouca aparição de Deus.
tem algumas visões e tal, mas muita pouca aparição, sabe? Parece que andou na medida do pai. Sim. Vou te dar um exemplo. Abraão levantou 4 altares. Um Betel, Hebron, no Cavalo de Mãe. E depois ele, em Gênesis 22, Sim. que é no Monte de Deus, Monte Moriá. Certo? Isaac levantou um altar só. Que é em Gênesis 26, quando entulha os postos dele. Sim. E ele levanta o altar ali agradecendo ao Senhor. Jacó nasce. E quando ele nasce, ele tem a briga com o irmão dele. Sim. E vai peregrinar para o Até. O Senhor traz uma revelação para ele. Depois o pai dele fala, olha, volta, vai para Arã. No meio do caminho, dessa caminhada, ele para pernoitar, deita sobre uma pedra e tem uma visão. Certo? Sim. Uma escada que ligava o céu e anjos subiam e desciam. Desculpa. E tinha a escada e anjo de Deus subia e descia. Correto? Quando ele acorda, ele fala, terrível é este lugar. Deus está aqui e eu não sabia, ninguém me falou. Meu pai não me ensinou. Por que ele dá esse grito? Deus está aqui e eu não sabia. Agora, quem trouxe, mano? Abraão. Você tá entendendo? Quem trouxe, cara? Aí eu chego, eu respondo como você responde. Abraão trouxe, cara. Isaac, se o pai levantou 4 altares, no mínimo ele tinha que ter levantado 4 ou mais. Exato. Consegue entender? Aí vem Jacó e levanta e levanta 2 altares. Só que quando nasce os seus filhos, as 12 tribos, quais que são as coisas que eles fazem, cara? Por exemplo, assim, para atravessar o Mar Vermelho, o que eles pegam dentro do mar? Sim, exatamente. Para atravessar o Jordão, o que eles pegam dentro do rio? Sempre tem um altar. Sempre tem um altar, 12 pedras. E aquilo perpetua. Como homens de Deus que trazem Deus. Para que a próxima geração faça a mesma coisa. Sim. Tragam Deus e deixa Deus. Só que agora, quando você para pensar nisso, você vê todo o plano. Por exemplo, assim, o que nós entendemos sobre o reino de Deus? Isso é muito interessante, jovem. Presta atenção nisso. Uma das compreensões do reino é que o reino de Deus, ele te faz você ser participante de um poder vindouro. O reino de Deus está manifesto hoje? Não. No sentido pleno? Não. Só vai ser manifesto quando Cristo vir reinar com o seu povo na terra. Sim. Mas você consegue experimentar isso hoje. Quando Jesus contou uma parábola sobre o reino, ele falou assim, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. Hoje é a menor? Sim, de todas. Mas amanhã... a maior. Mas hoje, não é tudo que você está experimentando, mas você está experimentando algo. Não é tudo que você está vendo, mas você está vendo algo. Porque hoje é como uma semente de mostarda. Consegue entender? Então, quando você para pensar nisso, você fala, e o escritor aos Hebreus fala, olha, quando ele... até uma palavra de correção, Hebreus 6. Fala assim, olha, vocês que experimentaram os dons espirituais e tal, a boa palavra e tal, e os poderes vindouros. Então, o que nós estamos experimentando hoje, de essa ideia de trazer Deus, é o que vai acontecer quando ele voltar. Isso. Porque é muito mais do que eu subir. É eu ir lá e falar assim, eu vou trazer você pra cá. Assim na terra. Como no céu. Como no céu. Cara, isso quando minha mente abriu pra essas coisas, cara, eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus, como isso muda muita coisa, cara. Como isso muda muita coisa. Exatamente. Porque, irmão, a gente fala jovens e tal, mas entenda bem, Jefinho, o que eu vou falar aqui. Até um pouco desconcertante, mas eu vou falar. Cara, Deus não tem algo pra fazer numa juventude, Jefinho. Deus não tem algo pra fazer num grupo de idosos. Deus não tem algo pra fazer num grupo de adolescentes. Deus tem algo pra fazer na sua igreja. Exatamente. Você consegue entender? E a igreja é um compilado de gerações. Você consegue entender? Exatamente. Eu concordo com isso. Então, quando você para pensar isso, você fala, nós somos um grupo de pessoas que é a igreja, que se relaciona como jovens, beleza? Que precisa ter essa identidade, essa maturidade de compreender o que Deus está fazendo em nós, Ele está fazendo na igreja.
no seu corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Eu falo que tem duas revelações que a gente precisa ter nesses dias. É a revelação do Cristo e a revelação da igreja. Quando Paulo está no caminho de Damasco, o único homem que ensina sobre o corpo de Cristo, você reparou que com profundidade é Paulo? Que ele fala, olha, vós sois membros e tal, Cristo é o cabeça. Quando Paulo está no caminho de Damasco, ele vê um brilho, uma luz e tal, uma voz, e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não estou perseguindo o Senhor, não, hein? Estou perseguindo aí um grupo de uma seita aí, ué. Não, tu tá me perseguindo. Agora, entenda isso, eu não sei se é isso, que eu acredito que tem muito mais revelação acerca disso, mas entenda isso na cabeça desse homem. Cara, eu tô perseguindo a igreja. E esse cara tá falando que eu tô perseguindo ele? Ele é a igreja. Consegue entender? Porque todas as vezes que você vê a igreja, você vê o Cristo. Toda vez que você vê o Cristo, você vê a igreja. Então, mano, isso é muito forte. Isso é muito forte. Essa característica, então, hoje um grupo de jovens, Juventude Bard, as pessoas têm que ver duas coisas, a igreja e Cristo. É em uma coisa só, consegue entender? Sim. E a responsabilidade de transferir isso, ou de mostrar isso, é nossa. Exatamente. É nossa, cara. Eu penso que se fosse para construir algo apenas em um grupo de pessoas, nunca havia tido manifestações para famílias. Certo? Sempre se fala de casas, sempre se fala de ambientes coletivos. A volta das muralhas de Jericó foi todo o Israel. E eu gosto muito de falar isso, até aqui no podcast já falei algumas vezes. Ali tinha o idoso, ali tinha o ancião, ali tinha o adulto, ali tinha o jovem, ali tinha o adolescente, tinha a criança, tinha a mulher grávida, tinha um bebê de colo, ali tinha todo mundo. Só que era todo o Israel dando volta nas muralhas. Se fosse só para os anciões, talvez até hoje estava dando volta nas muralhas. Uhum. Se fosse só para os bebês de colo, eles iam ter que aprender a andar para depois dar a volta nas muralhas. Se fosse só para as crianças, elas iam brincar ao redor das muralhas. Se fosse só para os adolescentes, eles iriam se distrair muito fácil ao redor da muralha. Se fosse só para os jovens, ele dava as 6 voltas em um dia só. Então, assim, boa. Não era sobre uma medida individual, era sobre uma medida coletiva. Eu vou salvar todo Israel. É todo Israel que vai habitar na terra que emana leite e mel. Não é só uma geração. Não é só um grupo fechado de pessoas. Então a igreja, o compilado do corpo de Cristo, o que atrai a presença de Deus é realmente quando tem esse entendimento. E aí a gente nunca consegue sair, porque não tem como sair quando se fala de igreja, do assunto unidade. Uhum. Porque, por exemplo, por que o nosso acampamento... E aí já fica mais um mexão para você que ainda não está sabendo. Vai rolar o acampamento de Carnaval 2023. Eu não penso que deve ser o acampamento Juventude Bard. Então eu convidei a Sofia com o Ministério dos Adolescentes para que seja o acampamento de jovens e adolescentes da Igreja Batista Amigo de Deus. Porque por que eu vou dividir o que é indivisível? Boa. Entendeu? Porque aos nossos olhos pode até ser dividido, cara. Mas aos olhos de Deus, não. É isso aí, cara. Não, isso é no espírito, mano. No espírito. Isso mexe com as regiões celestiais. Sim. Por exemplo, a gente não tem o tato com o que o Luiz Parreira tem. Ele fala, cara, trata isso pra nós. Mano. Exatamente. Nós não temos o tato que o Everton tem. Mano, trata isso. E daí por diante. Então você percebe que isso no espírito, você percebe que Deus está fazendo na igreja. Exatamente. Então isso é muito poderoso e muda muita coisa dentro de nós, mano. Porque talvez a gente tá fazendo um culto com a ideia de fazer, eu tô fazendo um culto para jovens. Só que, cara, não, velho, tu faz um culto é para Deus. Exatamente, cara. É o culto dos jovens para Deus. É isso aí, o endereço é outro. Não é um culto dos jovens. Por isso, é de jovens.
Então, Porque são jovens que cultuam a eu Deus. creio que o que nós está construindo e pega pro teu coração, talvez você não conseguiu fazer essa leitura ainda, jovem, que tá andando conosco. O nosso coração é esse, cara. Nós estamos construindo um lugar para Deus vir, cara. É isso. Vou repetir isso, nós estamos construindo um lugar para Deus vir, cara. E eu posso te falar, e tem vindo, tá? Tem Até que porque, mano, se você estudar um pouco sobre a história dos avivamentos e escolhe qualquer um dos avivamentos lá que tiver. Vou pegar esse aqui, País de Gales. As coisas que Deus levanta antes de derramar um avivamento é intercessão, uma consciência e confissão e arrependimento de pecados. Sim. Essas coisas sempre andam juntas em um lugar onde vai ser derramado um avivamento de Deus. Porque homem não produz avivamento. Boa. A gente gosta de falar dos avivalistas e parece que foram eles que produziram o avivamento. Não. A entrega do coração deles atraiu Deus e Deus derramou o avivamento. Fato. Eles são os avivalistas? Sim. E eles são as pessoas que se humilharam, que se colocaram ali, que não tinham vergonha de pregar, que não ligavam com as dificuldades, para tudo. E a igreja, a história da igreja deve muito a esses homens. A gente, um dia me corrigia e falou assim, não, a igreja não deve nada. Eu pensei, não deve não? Não deve? É claro que deve, irmão. É claro que deve. Muitas das coisas que... no mínimo ser mais profundo que eles. No mínimo, os caras foram exemplos demais. Então, Dura assim... coisa, hein? Dura coisa. Então, assim... sempre Deus levanta essa intercessão, essa consciência de pecado junto com a consciência, um arrependimento e uma confissão. Porque é o ambiente propício para Deus vir, é o coração contrito e quebrantado. Certo? É alguém lutando nas regiões celestiais por algo espiritual e alguém que está dilacerando a sua carne em confissão, em arrependimento, preparando um lugar para que Deus possa vir. E aí eu penso que assim, não é apenas porque a gente acha que o jovem está bem quando você vê ele nos cultos, ou quando ele está servindo em algum ministério, ou quando ele está falando de Bíblia, quando ele talvez seja até dar uma oportunidade, ele abre o culto e vai bem, e aí parece que o jovem está bem. Mentira. Nem sempre é isso. Porque o que eu vejo que vai refletir na igreja num todo e no povo de Deus, em uma sociedade, em uma geração, não é apenas um jovem que sabe versículos, que qualquer coisa que você fala, ele sabe citar a Bíblia. Mas um jovem que em casa ele ajuda sua mãe e respeita os seus pais. Boa. Um jovem que é um bom aluno e é educado com os seus professores. Um jovem que serve os seus vizinhos e que é educado com todos eles. E isso não é apenas para o jovem, não. É para um cidadão. Porque não tem como você ser um homem de Deus, um bom homem de Deus, se você não for um bom irmão para alguém. Se você não for uma boa mão para alguém. E, cara, esses princípios pequenos, pastor, ele tem se perdido. Uhum. E talvez por isso nós não alcançamos as coisas que Deus tem para nós. Um exemplo. Depois de um culto de domingo, passe debaixo de todas as cadeiras e vai ter copo cheio d'água. Todo mundo que bebeu água largou os seus copos lá e eles estavam orando por um avivamento. Que é isso, Jefferson? Não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim. Boa. Totalmente, porque se eu não sou um bom cidadão aqui na terra, aqui no mundo carnal, quem dirá no espiritual, justo, irmão? Isso é ser justo. Isso é ser justo, cara. Entendeu? Se o meu nome não é, e não que o seu nome tenha que ser engrandecido, mas se o meu nome não é conhecido na terra como alguém que anda em justiça, em retidão, como alguém que é um servo, que é um braço amigo, um braço fiel, como alguém que é realmente uma representatividade de um bom ser humano, como é que o meu nome vai ser conhecido nas regiões celestiais? Porque, cara, quem se gasta em Deus, facilmente se gasta com os homens. É isso. No sentido de servir. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então você pode estar muito bem no ministério, seja da palavra, seja em qualquer área que você estiver servindo na igreja, mas tá péssimo nas regiões celestiais. Lá ninguém sabe o seu nome.
Entendeu? Muitos dos homens mais conhecidos nas regiões celestiais são os menos conhecidos pela igreja. Sabe aquele muita palavra e pouca mídia? Quantos e quantos homens tem assim, cara? Sim. Porque hoje parece que é a mídia que propaga, né? Cara, esses caras aí, se você for pegar John Wesley, se você for pegar Spurgeon, se você for pegar o Whitefield, Daniel Nash, esses caras, talvez na época deles eles tiveram, sim, um nome notável e algo e tal, mas muito antes disso, as regiões celestiais já os conheciam. Sim. Eu gosto da história de quando Billy Graham foi visitar a casa de John Wesley, que é hoje um museu, e aí como seminarista, e na volta contou os alunos no ônibus, e aí faltava alguém. E aí o professor voltou lá. E a história conta que no quarto de Wesley tinha uma fita zebrada, ou algo que isolava, claro que não vai ser uma fita zebrada, né, mas aqui pra gente entender, algo que isolava a região do quarto dele, onde no chão tinha as marcas dos seus joelhos, cara. Isso aí. Uau, e aí Billy Graham pulou aquela área cercada, e é o que a história conta, e ele colocou os seus joelhos nas mesmas marcas dos joelhos de Wesley, onde ele gastava horas lutando em oração. E aí, quando o professor de seminário chegou, ele ouviu Billy Graham orando assim: Senhor, faz de novo. Cara, isso é muito forte, cara. Então, o Gilmar tava pregando domingo passado, ou retrasado, se não me engano, cara. E eu gosto muito de ouvir o Gilmar, pastor Gilmar. Cara, muito profundo. E ele falou algo que ficou marcado. Ele falou que aquilo parece que ele foi ecoando dentro de mim. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Aí eu joguei na primeira pessoa. Sabe qual que é o meu problema? É porque vocês são muito rasos em Deus. Isso. Cara, existe um comprimento, uma profundidade, cara. Uma largura que você precisa entrar, sabe? E de verdade, Jefinho, eu creio que esses são dias desses tipos de homens, cara. Eu falo que são homens como Otiniel. Otiniel, ele lutou uma guerra de Caleb para tomar uma terra, né? E Caleb deu a sua filha, Axa, por esposa, para quem vencesse aquela guerra. Otiniel venceu a guerra, tomou Axa como esposa e começou a viver numa terra. Certo dia ele olha para Axa e fala assim: Axa, a terra que nós tá vivendo, vou usar minhas palavras, a terra que nós tá vivendo é até boa, cara. É boa. Mas deixa eu falar com você, teu pai tem mais, só. Pede ele lá. Aí ele chega, Axa vai até o seu pai, Caleb fala: pai, me dê uma terra, me dê uma bênção aí. Aí vai Caleb, olha pra eles e fala assim: vou te dar, eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. E eles receberam. E eu creio que pra nós como igreja, Otiniel significa leão de Deus, aquele que tem força, o leão de Deus. E no espírito eu vejo Otiniel como Jesus, Axa como a igreja, sabe? Como Jesus dizendo pra igreja: pede o pai, que o pai tem mais. Vai nele. Ele é a fonte. Ele vai te dar fontes superiores, como também fontes inferiores. Você precisa de ter um acesso aqui, para depois ter um acesso aqui. Então eu creio que esses são dias a gente ser, vamos dizer assim, insatisfeito. Olhar para o que nós temos e falar assim: tá cara, pouco. Tá pouco. É isso. É isso. A terra é boa. Dá até para plantar, cara. Mas tem mais. Exatamente. Eu gosto de pensar que quando Deus dá as medidas até para o próprio tabernáculo, e aí ele fala sobre as cortinas que iriam cobrir o tabernáculo, e está em Êxodo 26, eu vejo Deus dando medida para tudo, de ouro, de cobre, e de peles de animais e as cores e tudo que ele queria. Tudo tem medida, cara. Tudo. Só que o véu que cobre o tabernáculo,
ele era, se não me engano, repartido em 11 cortinas, se o número não me foge aqui. Só que o texto fala que ele se tornará um todo. É como o tabernáculo, é como se dissesse assim, ó, quando o que está embaixo for coberto pelo que vem de cima, se tornará um todo. Não tem como dividir. Se tornará um todo. E aí tem medida para as paredes, tem medida para as divisões, tem medida para tudo, para a mesa, para o candelabro, para tudo. Só que no chão não tem nada, cara. E se você olhar para o alto, é a parte mais bonita do tabernáculo. E o chão é de terra. As paredes são bonitas, mas o teto é ainda mais. E o chão é de terra. Eu começo a entender que quando Deus quer revestir a igreja com algo, quando ele vem com essa cobertura, entenda como avivamento, como você quiser, o que estiver embaixo passa a ser um só. Mas entendendo que o bonito é o que vem de cima, porque o que está embaixo é terra. É terra, continua pó. Continua sendo pó. Boa. Então, assim, essa consciência de unidade, ela até para se atrair à presença de Deus, ela é válida. E super válida e muito válida. Porque não vai dar para fugir do meu irmão se eu quero Deus. É o que a gente gosta de falar sobre respeitar o que o outro carrega. Sabe? É sobre andar na minha medida. E de fato, eu penso que se a gente falar que a gente está com água nos arteiros, e isso não é uma vamos dizer assim, uma vanglória nossa, algo assim, uma mitideza, uma avareza. Mas se a gente disser que a gente está com água pelos calcanhares, seria uma falsa modéstia. Mas entender que ela ainda não está nos lombos é uma verdade. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Como assim, Jé? Você está confessando que você não está tão profundo? Cara, esse é o coração. Esse é o coração. Esse é o coração. Eu não sei nada ainda. Esse é o coração. É entender que assim, ó, eu já não estou parado. Mas eu ainda preciso ir mais. Porque o que eu tenho é bom, amém, mas ainda está pouco. Sabe? Eu preciso de algo celestial. Eu preciso de algo que cobre a mim, mas cobre também o meu irmão. Entende o que eu quero dizer? Sobre quando tudo se torna apenas um. Cara, porque a medida, quando olha do alto para baixo, a intenção dele é ver tudo como se fosse um. Sabe? Porque quando se fala de o povo de Deus, e principalmente no Antigo Testamento, quando fala um homem e tal, quando fala de uma nação, quer dizer o carral de Deus. E aquela menção carral de Deus, ela quer dizer um homem coletivo. É como se quando a Bíblia diz que Adão pecou e junto com ele toda a humanidade, e o segundo Adão pagou o pecado de toda a humanidade. É por isso, porque foi um homem que representou a terra. É o carral de Deus, é um homem coletivo. E esse tem que ser o entendimento da igreja. Que a partir de agora, eu não sou só o Jefinho. Boa. Eu sou um coletivo. Então, quem está perto de mim, eu preciso servi-los, eu preciso ouvi-los, mas eu também preciso ser uma voz para eles. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. A gente precisa, ao mesmo tempo, ser ouvido, mas ao mesmo tempo ser voz. Porque não é sobre uma competição de quem sabe mais, de quem fala mais, ou de quem ouve mais, mas é sobre cada um, dentro da sua medida, cooperar para aquilo que está sendo construído para que atraia a presença de Deus. Sozinho não vai dar para fazer isso. É isso aí, cara. Sozinho não vai dar para fazer isso. Por isso a tenda era boa, beleza, mas no templo é a oferta do povo. Então todos participam. E aí eu venho. E aí eu vou escolher aquela casa. E a oração que for feita naquele lugar, eu vou ouvir. E o meu ouvido não vai estar encolhido, a minha mão não vai estar encolhida. Sabe? Porque foi todo um coletivo que participou. Mas é aquilo que eu disse. Não é apenas participar do que está sendo feito, mas ser participativo. Porque eu posso fazer parte sem ter parte. É quando a minha mão está, mas o meu coração não está. Isso aí. Sabe? Não, nós estamos num risco muito grande.
que é o risco de... Cara, nós estamos numa medida de justiça no nosso meio, muito grande. Nós estamos com irmãos muito piedosos, cara. Muito entregues. Generosos. Em todos os sentidos da vida cristã. E, cara, se você entrar nessa fila com menos que eles, pode ser juízo pra você. Ananias. Consegue entender? Então, cara, eu tenho que ir num nível de responsabilidade onde, cara, eu tenho que ter responsabilidade comigo. Eu tenho que ter responsabilidade com quem tá atrás de mim, cara. No sentido de que tá tão palpável, vamos dizer assim, enxergar, ver as motivações do coração, que se eu ir por um culto só porque eu sou o pregador da noite, é perigoso, cara. É perigoso. Pro lugar que nós estamos andando, é perigoso. E talvez até por isso o Senhor nos despertou sobre essa ideia do coração. Porque eu estava conversando com... O Wesley estava me ajudando a terminar de pintar meu apartamento fim de semana. E a gente conversando um pouco, e ele falou comigo, cara, mas já tem um tempão que você tá com esse negócio de coração, cara. E agora tá vindo assim, florado mais pra fora e tal. E aí eu falei, não, pior que é mesmo, mano. Eu nem parei pra perceber isso, que já tem muito tempo que eu tô falando disso. E de fato, talvez o Senhor tenha nos despertado pra isso, porque tinha uma frase que a gente gostava muito de falar até no ano passado, e agora ela tá até um pouco... vamos dizer assim, encostar, que era guardar o coração. Você guardar o meu, eu guardar o coração. Guarda seu coração. Guarda seu coração e tal. E talvez porque de tanta gente querer guardar, acho que Deus... Eu vou ter que ensinar para eles, porque esse negócio aí... E eu gosto de Provérbios 4:23, principalmente na versão da King James, porque fala uma coisa um pouco diferente. Quer ver, ó? Vou falar aqui pra gente encerrar. Provérbios 4:23, que todo mundo fala de tudo que deve guardar, guarda teu coração, blá, 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 blá. Só que essa versão aqui de King James, ela fala uma coisa que dá uma profundidade um pouco maior. E ela fala assim, ó, eu abri o 23 e não o 4:23, agora vai. E ela fala assim, ó, acima de tudo o que se deve preservar, ela não fala diretamente guardar, mas preservar, ela fala, guarda o íntimo da razão. Cara, eu falei, uau, isso aqui dá uma diferença bem grande, hein? Sim. Pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Boa. Então, assim, não é sobre diretamente guardar o coração, mas preservar o íntimo da razão. Guardar o íntimo da razão. O íntimo é o que você está projetando, é o que você já está maquinando, é o que está sendo enraizado, é o que você está propondo. E o seu coração, ele vai querer te dar razão. Cara, quantas e quantas vezes a gente acha que a gente está certo? Isso vem da alma, mano, vem do coração. Sim. Você vai querer ter razão para isso. Pois é da disposição do coração. Aí, quando você dispõe no coração, mano, é daí que vai depender sua vida. Boa. Eu gosto de pensar, só pra gente encerrar, o provérbio Salomão, quando você vê, parece que é um pai escrevendo pro filho. Parece não, é um pai escrevendo pro filho, né, cara? E... porque ele começa a escrever as instruções que ele recebeu de Davi. E aí, parece que é o pai dizendo, olha, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Mas capítulos pra frente, ele vai dizer, filho meu, dá-me o teu coração. Porque, cara, guardar o coração é uma medida, cara. Agora, entregar teu coração pra ele é outra, cara. É outra. Talvez guardar o coração fala de um tempo. Fala onde tu precisa aprender, conhecer as áreas da vida, sabe? Mas chega um momento que você fala, toma esse negócio aqui. Exatamente, porque principalmente para o jovem que é mais
emotivo e aflorado e entregue para algumas coisas, ele entrega o coração dele muito facilmente para alguém. Sim. E por isso se machuca muito, né? Principalmente no sentido relacionamento, no sentido amoroso, descortina todo o seu coração para uma pessoa. Sim. Sabe? Os seus segredos. Quantas amigas tinham segredos assim? Uau! E aí quando desfaz aquela amizade, aqueles segredos já não são mais segredos. Porque você descortinou o seu coração para alguém que você acreditou que poderia. Mas para Deus, você ainda não conseguiu fazer isso. É isso. E é isso que Deus espera de nós. É esse coração contrito e quebrantado nesse sentido de assim, ó. Deus é o Deus que esquadrinha todos os corações? Sim. Mas quando eu abro ele e falo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. É diferente, cara. Aí é diferente, cara. Porque que ele esquadrinha é verdade. Ele já sabe a disposição do seu coração. Ele já sabe o que você está tramando nele. Mas quando você rasga o véu, vamos dizer assim, quando você rasga ele, né? Não rasgue as suas vestes, mas o coração. Quando você rasga ele, fala, sonda aqui. Pode vir. Entendeu? É isso aí, cara. Aí que é diferente. Então, o que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias a respeito disso, e eu até brinquei que eu tô lendo um pouco mais sobre isso, e talvez daqui a um tempo, se alguém sofreu um infarto no meu lado, acho que eu até consigo fazer uma ponta vendo. Porque eu sou assim, cara. Quando eu coloco algo na cabeça, eu quero aprofundar naquilo, eu quero entender mais sobre isso. E esses dias eu estou dividido entre estudar sobre o coração, à luz das escrituras, e também voltei a estudar sobre os heróis da fé, no sentido da entrega do coração deles. Sim. Essa é a verdade, porque foram homens entregues. E aí eu comecei a ficar um pouco aguçado agora também para entender mais um pouco sobre política, sobre economia, e entender a influência da igreja nisso tudo, de fato, para ter algo palpável para poder Sim. falar e tudo. E aí, acho que ninguém melhor para estudar a biografia de Billy Graham, talvez. O cara, né, conduta irretocável e tinha um acesso e uma voz no mundo político, assim, e teve uma conduta irretocável. Então não tem problema a igreja entrar na política. O problema é se o seu coração se perder lá dentro. Esse é que é o problema. O problema todo vai estar... O dinheiro é problema? Não. Mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Então, cara, tudo provém do coração. Então, assim, eu penso que guardar ele no sentido de preservá-lo e revelar o íntimo dele para quem necessariamente merece, que é Deus, seja o primeiro caminho. Entender à medida que eu estou andando e fazer leituras das minhas intimidades, sabe, das intenções do meu coração. Cara, eu tô subindo aqui para cantar, é para Deus mesmo? Eu tô vindo aqui pregar, eu tô estudando aqui, é para ter de Deus mesmo? Ou é só para saber dar uma resposta? Isso aí. Porque o salmista disse, guardei a tua lei no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso aí. Não foi para não saber discutir. É para eu não pecar contra ti. É isso aí, cara. Então, assim, é começar a consultar e entender as intenções do nosso coração. O jovem, ele precisa começar a ter esse entendimento. Entender as condutas do seu coração. Por que eu estou querendo isso? Por que eu quero? É para a glória de Deus mesmo? Ou é para mim? É isso aí, cara. Entendeu? Conclusões finais. É isso aí. Parece que nunca dá para concluir quando nós estamos conversando. O pensamento é esse, cara. Eu falo, por exemplo, o filho pródigo, o irmão dele tinha um problema. E qual que era o problema? Ele era um bom filho, cara. Mas era um péssimo irmão. Exatamente. E tipo assim, homens de Deus nesse dia precisam de ser filhos e irmãos, cara. Então, num culto, para nós meninos, eu tenho duas responsabilidades. Uma com Deus e uma com os meus irmãos. Consegue entender? Então eu tô ali para falar o que Deus quer e servir os meus irmãos. Então no que eu faço, no que eu carrego, por exemplo, falar de mim mesmo, você pode ter certeza que eu vou cumprir meu papel. Eu vou queimar.
eu vou levar lenha mesmo para queimar, para os meus irmãos e para Deus. Então, existe essa responsabilidade e eu acho que passa muito por isso, sabe? Desse coração que tá amadurecendo e entendendo essas coisas. Exatamente. É isso. É isso, galera. Parece que não dá nunca para concluir quando a gente tá com o pastor Éder na mesa. Nunca tem fim a conversa, mas a gente precisa terminar. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Quero te pedir mais uma vez, para não esquecer, irmão, deixa aí o seu like, sua curtida aí, deixa um comentário aí pra gente saber que você veio aqui, que você nos ouviu, que você tem sido abençoado pelos conteúdos que aqui nós estamos disponibilizando. Se você quiser deixar aí também alguma pergunta para que seja respondida, né, talvez aqui no ar, ou talvez aí mesmo na caixa de mensagem, né, fica à vontade para isso. Quero dizer para você, líder, pastor que nos acompanha aqui, eu tenho observado que tem bastantes pastores e líderes que nos ouvem, até de outros ministérios, de outras congregações. Quero agradecer primeiro o carinho de você estar se disponibilizando para estar nos ouvindo, né, para que nós podamos alcançar o seu coração, para que nós possamos alcançar o seu coração, né, essa é a palavra. E eu quero dizer para você, talvez você tenha o desejo de ter o seu podcast aí da sua juventude, aí do seu ministério de teatro, de louvor, da sua igreja talvez, e você pode procurar aqui o pessoal da RVL, pode chamar a gente no direct do nosso Instagram lá, @juventudebad, pode chamar a gente lá, que a gente vai te passar todos os contatos, todas as diretivas que você precisa. Aqui o estúdio RVL, aqui, primeira linha, irmãos, tudo com excelência. O Léo, a marca da RVL é excelência. Posso falar porque eu já era cliente deles antigamente, já filmaram e gravaram o meu casamento, fotografaram o meu casamento, o antes do casamento, o depois do casamento. Então, assim, eu já conheci o trabalho deles e hoje nós estamos aqui com o podcast aqui, tem alcançado, tem tocado, não é à toa que a gente te alcançou, é porque você está nos assistindo aqui. Então, se você tiver esse desejo de ter o seu podcast, chama a gente lá no direct, lá no Instagram, @juventudebad, fica à vontade, a gente vai te dar o contato aqui do Léo. E eu quero também dizer para você, terminar aqui com o Mechan, que o OnFireCast tem também o apoio da Wolf Tecnologia. A Wolf Tecnologia é uma empresa de energia solar e o Paulo, nosso parceiro, amigão nosso, ele tem toda uma amplitude lá, consegue fazer os melhores orçamentos para você, consegue cobrir preço e tudo, tem financiamento direto com o banco, com boleto lá, algumas vezes você precisar parcelar também. Ele vende sistema solar, vende moto elétrica, então tudo que você precisar, bateria de lítio, tudo que você precisar lá, pode procurar lá com o Paulo da Wolf Tecnologia, vai estar aqui no rodapé aqui. Quero agradecer você mais uma vez, o carinho de você estar nos acompanhando aqui no OnFireCast. Desejo que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Se você ainda não nos conhece, nos faça uma visita sexta-feira e todas as sextas-feiras, 22h30, na Igreja Batista Amigos de Deus, aqui na Avenida Valdir Soeiro Henrich, às 22h30, é o número 3043 da Vida Mineira, amém, irmãos? Então fica à vontade, vem nos visitar, vem cultuar a Deus conosco aqui, entregar o seu louvor, sua adoração para o nosso Senhor. Fica à vontade, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero aqui liberar uma palavra de bênção para sua vida. Que o Senhor te abençoe, galera. Muito obrigado e até a próxima.